Olá pessoal, hoje nós preparamos um vídeo para vocês que se incomodam e que buscam na cirurgia plástica corrigir a queda dos tecidos do rosto e melhorar os sinais que levam com que a gente transmita para as pessoas sinais de que a gente está mais cansado, que a gente está envelhecido, que o tempo passou. Esses sinais, eles acontecem por quê? Porque a gente tem alterações de várias camadas da nossa face e com isso a gente vai ter uma queda dos tecidos e a gente pode também ter alterações de volume nessa região da face. Então, quando a gente vai olhar numa apresentação aqui, o que a gente vai fazer quando o médico que vai te atender ou quando você vem até o nosso consultório, o que a gente busca quando a gente vai fazer essa cirurgia? A primeira coisa que a gente vai fazer é tentar buscar para aquele paciente, além de corrigir os sinais que o tempo trouxe, a gente vai tentar gerar um rosto mais proporcional para esse paciente. A gente vai tentar ressaltar sinais que façam com que a gente gere um rosto mais equilibrado, um rosto mais agradável. E que sinais são esses? Sempre que a gente vai avaliar um rosto, a gente vai avaliar como que está amassando o rosto, como que é essa região, como que está o contorno dessa face, como que está a linha mandibular, se a gente tem sulcos em regiões estratégicas como o sulco nasogeniano ou o bigode chinês. A gente vai avaliar também uma coisa muito importante que é o pescoço. O que é um pescoço adequado? Eu sempre falo que um pescoço adequado é quando a gente tem um cilindro bem delimitado. Se a gente olhar aqui nessa foto, a gente tem isso, é um pós-operatório de uma paciente que foi submetida a um facelifting e uma cervicoplastia. Então a gente tem um cilindro que ele toca num platô ou num teto. E que quando isso é uma outra paciente, ou a gente vai avaliar, mostrar um desenho aqui, quando a gente perde essa definição da linha da mandíbula, ou quando a gente perde esse cilindro e esse platô, isso é um sinal de envelhecimento. E uma outra coisa bastante interessante é que quando a gente perde essa linha, o pescoço e o rosto começam a fazer parte de uma única estrutura. E num rosto jovem, o rosto ele vem na frente do pescoço. Então, isso são sinais que nós vamos buscar trazer de volta para gerar equilíbrio, tá? E o que acontece com a gente? Se a gente não fizer nada no nosso rosto e deixar o tempo passar sem nenhum cuidado, sem nenhum procedimento cirúrgico, nós vamos ter alterações decorrentes das alterações estruturais da face. E essas alterações elas também não são iguais para todo mundo. Elas ocorrem de maneira diferente. Então existem pacientes que têm alterações maiores na região do pescoço. Existem pacientes que têm alterações maiores no que a gente chama de terço médio, que é nessa região, e pessoas que têm mais alterações no terço superior. O terço superior ele envolve a região da fronte, da testa, os supercílios, ou termo em inglês que se chama brow lifting, e as pálpebras, a pálpebra superior e a pálpebra inferior. Então o grande segredo de uma cirurgia de rejuvenescimento facial é você tratar o máximo possível de regiões. Com isso, quando você olha para um rosto, você vai olhar para aquele rosto e você vai ver sinais que lembram um rosto mais proporcional e um rosto mais jovem, mais descansado. E isso que a gente busca no nosso processo, tá bom? E o que acontece com a gente com o passar do tempo? Então, que sinais são esses mais especificamente e que é isso que normalmente motiva os pacientes a procurar ajuda no nosso consultório? Então, com o passar do tempo, o que a gente tem? A gente vai ter uma perda do volume da maçã do rosto, ou um termo médico da região malar. Esse volume, ele diminui. Eu vou ter uma queda no sentido vertical das estruturas, tá? Então eu perco o volume aqui, eu tenho uma descida do tecido verticalmente, e no ponto do bigode chinês a gente tem uma estrutura, a gente tem uma adesão, ele é um ponto fixo. Então muitas pessoas começam a marcar muito intensamente essa região. Além disso,
essa descida, eu vou descer, perder tecido aqui, eu vou começar a acumular tecido nessa região. Um termo muito conhecido para isso se chama jaws, que é um termo em inglês, que é o acúmulo de tecido nesta região. Esta descida vai apagar a minha linha de mandíbula e o músculo, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, ou em outro momento, o músculo que cai, ele começa a sobrar nessa região. Então eu começo a fazer, eu perco a linha da mandíbula, perco a definição do pescoço. Isso tudo começa a virar uma coisa só. E aí sinais que o nosso subconsciente, quando a gente olha para um rosto jovem, um rosto muito atrativo do ponto de vista de beleza, que são um malar forte, uma linha de mandíbula bem delimitada, um pescoço adequado e o mais importante, um rosto triangular, sem grandes sulcos, ele vai se perdendo. Então eu começo a transformar um rosto triangular num rosto quadrado, sem volume na minha região malar, com o pescoço mal delimitado e eu começo a intensificar os sulcos. Esses são os sinais que quando as pessoas olham no espelho e elas olham e falam, nossa, eu estou com cara de cansado, ou o tempo passou muito intensamente para mim. Isso é um processo, isso não acontece do dia para a noite. Então, uma outra pergunta muito importante quando as pessoas nos procuram é, doutor, a partir de quanto tempo eu vou precisar fazer uma cirurgia de facelifting, eu vou precisar fazer o meu rosto? Não existe essa resposta. A resposta ideal é o tempo, a idade e o momento adequado ou ideal para se fazer um procedimento de face é aquele momento onde essas alterações da face, elas incomodam o paciente já do ponto de vista estético e ela se sente motivada a corrigir isso. Esse é o ponto ideal. Quando a gente vai nos congressos, aí a gente está falando agora de discussões médicas, obviamente o momento melhor para nós cirurgiões são quando você tem um paciente que os sinais já se justificam ser corrigidos e o tecido, quando a gente fala de tecido, são as camadas, são as regiões que você vai manipular, ela não está muito envelhecida. Então, claro que quanto mais próximo da quarta, quinta década, mais efetivo e mais natural vai ficar o nosso facelifting, tá bom? E o que se altera quando a gente tem... Que tecidos que se alteram quando a gente... nesse processo de envelhecimento? No passado, há 30 anos atrás, o que era comum e corriqueiro no consultório dos cirurgiões plásticos era, na tentativa de corrigir essas alterações que o tempo trouxe, se esticava a pele, acreditava-se que o único fator ou o fator mais importante das alterações era a alteração da pele. Sim, ela é um fator importante, mas não é isolado. E qual que era o problema disso? A correção ela era direcionada somente para essa camada. Então se esticava a pele nesse sentido. Então se procurava tratar uma descida vertical através de uma tração só horizontal. Isso fez com que se produzissem resultados não muito naturais. Aquele resultado que quando você vê um paciente socialmente, você fala, se aquela pessoa ela fez uma cirurgia, que é o que a gente não quer e é o que a gente não busca hoje em dia. Nessa tentativa de melhorar esse resultado, foi se percebendo que estas alterações elas não ocorrem somente por conta da pele. Ela ocorre por um conjunto de alterações. E que alterações são essas? Isso fez com que a gente gerasse um conceito, eu friso muito nas aulas, é um conceito que tenho tentado introduzir nos congressos médicos, onde a gente vai dar aula, que é um conceito não só de se tratar uma única camada da face para fazer rejuvenescimento, e sim tentar tratar o máximo possível todas as camadas que foram se alterando. Então, se a gente for olhar de fora para dentro, o que a gente tem?
a gente tem pele, embaixo dessa pele a gente tem um músculo que ele começa desde a clavícula, desde esse osso aqui, que é esse músculo que está aqui. Esse músculo ele cobre o pescoço, ele é o principal responsável pela definição do pescoço e ele sobe como uma camada e recobre todo o nossa face. E neste músculo a gente tem os nossos compartimentos de gordura. Eu posso reabsorver aqui e descer, e no meu pescoço eu também tenho essa queda e eu posso também acumular gordura. Então eu tenho pacientes que podem aparecer, neste exemplo ela está contraindo o músculo para eu avaliar a musculatura, mas essas são as bandas que a gente chama de bandas platismais. Com a descida isso vai se acumulando. E alguns pacientes a gente vai ter um acúmulo de volume nessa região, tá? Então, o que a gente vai procurar fazer num facelifting ou para melhorar um contorno da face? Eu vou pensar na pele, gordura, na musculatura, e existe uma outra estrutura também bastante importante, que é a estrutura óssea. Ela também muda ao longo do tempo. Ou um paciente, ele sempre teve aquela alteração, e com o passar do tempo se tornou mais intensa aquela alteração. Um exemplo clássico são os pacientes que têm o queixo pouco proeminente. Vamos usar aquele exemplo que a gente estava mostrando aqui. Se eu voltar para a minha definição do que seria um pescoço ideal, se eu quero um cilindro e um platô, se eu tenho um queixo muito para trás, o meu platô vai ser curto. Então, em algumas vezes, para eu gerar a proporção facial independente da idade, eu preciso colocar esse queixo um pouquinho para frente. Não vou me estender nas possibilidades técnicas para isso. Então, no facelifting, muitas vezes a gente também utiliza de recursos para isso. E isso faz com que eu consiga gerar resultados naturais e proporcionais. Então, hoje se fala muito em lifting deep plane. Vamos tentar traduzir o que é isso. Deep plane é um termo em inglês, que é uma técnica cirúrgica na qual você faz o reposicionamento daquela musculatura que eu estava falando. Eu vou entrar embaixo dessa musculatura para fazer o reposicionamento. Isso hoje se tornou inaceitável não fazer uma manipulação dessa musculatura. Existem várias maneiras de se fazer isso. A maneira com que a gente faz hoje no consultório, então, sim, o que eu vou fazer? Se eu tenho um paciente que ele evoluiu com uma diminuição de volume na região malar, queda da musculatura e excesso de pele, eu vou, primeiramente, reposicionar a minha musculatura. Se eu preciso repor um pouco de volume, eu posso repor com gordura. Se eu tenho um queixo um pouquinho para baixo, eu posso pôr um pouco de gordura também. Eu vou apertar essa musculatura, esse músculo na região anterior, em casos que há necessidade, para que eu tenha essa camada mais fixa e mais aderida nos planos profundos. E depois eu vou retirar a pele que está em excesso. Eu não traciono a minha pele. Nessa pequena frase, nesses poucos segundos, eu consegui definir muito bem o que é uma filosofia de tratamento de envelhecimento de face, atuando nas várias camadas: pele, gordura, musculatura e o arcabouço ósseo. Com isso, a gente tem mais naturalidade, que é o que a gente mais busca na cirurgia de face.